Vem com paz, jogador! Graciosos e graciosas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Graças a Deus Futebol Clube. E eu inicio o episódio de hoje lá em Gênesis 12:2, quando Deus chama Abraão para um ministério, para sair da sua parentela. Ele fala assim: abençoarei você, mas sê tu uma bênção. Quando Deus fala isso com Abraão, ele quer dizer o quê? Que ele vai te abençoar, mas que você também seja o abençoador de outras vidas. O convidado de hoje é um Sê tu uma bênção. Roda a vinheta pra gente. E graças a Deus, Futebol Clube. Então, meus nobres, amados, graciosos e graciosas, hoje eu tenho a honra, a satisfação. Confesso que quando eu comecei a fazer o contato para trazer ele aqui, meu coração estava muito cheio de esperança, porque eu conversei com várias pessoas, inclusive a indicação, né, do meu irmão, para receber você. Paulo Costa, seja muito bem-vindo. A paz do Senhor Jesus, meu irmão. Paz do Senhor, meu irmão. E meu coração estava muito... porque todas as pessoas que eu falava... Por que eu iniciei com esse texto, Paulo? Porque todas as pessoas... Nossa, você vai levar o Paulo lá? O Paulo é uma benção. Paulo é uma benção. E eu, já acompanho o seu ministério também, de alguma forma, sempre acompanhando, e sei que você é uma benção, né? Sê tu uma benção. Amém. Seja bem-vindo, tá? Graças a Deus Futebol Clube, e que Deus te abençoe. Amém, Vitor. Prazer é meu poder participar aqui desse projeto lindo. Acredito muito nas ferramentas que nós temos hoje para poder estabelecer o reino de Deus. E hoje esse podcast lindo, esse cenário maravilhoso, com essa temática, eu tenho certeza que é uma grande ferramenta para abençoar várias vidas. É um prazer. Isso aí, Paulo. E quem está abençoando a gente hoje, viu, Paulo? Inclusive, você é abençoado hoje. E quem apoia o episódio de hoje é o Café Monjolo, direto do sul de Minas, levando até você a tradição e a pureza do verdadeiro café mineiro. Eu tenho aqui a sacolinha do Café Monjolo, do meu amigo Maurício Figueiredo, né? Família lá do sul de Minas. Além do café especial 100% arábica, você também encontra o irresistível Chocó Café. Sabia que eu ia agarrar nisso? Chocó Café, que combina um grão de café crocante com uma camada deliciosa de chocolate. Hoje, nosso convidado, Paulo Costa, você vai ser abençoado, presenteado aí, né, com o Chocó Café. E você quer saber mais sobre o Café Monjolo, você pode seguir no Instagram, né? Você vai encontrar lá Café Monjolo, né, do sul de Minas, da família Figueiredo, de família para família. Então, ó, Paulo, viu antes, na hora que você for sair, que você vai levar o chocolate, que é uma delícia. Diz que você gosta de chocolate? Eu amo. Você leva lá para as crianças, né, para a esposa. E aqui também um café. Você vai ficar muito satisfeito com esse café, que é uma delícia, viu? Obrigado. É isso daí, viu, gente? Se quiser o Café Monjolo do meu amigo Maurício Figueiredo. Então, Paulo, que honra ter você aqui, cara. E eu queria que você falasse um pouquinho, né, como que surgiu, assim, claro, a gente tem o futebol aqui, né, como nosso chamariz da vez, né, mas o evangelho junto disso. Mas como que foi a sua trajetória, né, no futebol? Você que era um goalkeeper, né, já diria os antigos, assim, um goleiro, né, eita função árdua, né. Como que começou essa paixão com o futebol? E em seguida, né, como que veio o ministério também, né, do Senhor? Como você conheceu Jesus, meu nome? Cara, acho que semelhante a vários outros, né? Sempre foi um sonho seguir a carreira como profissional, jogar no futebol, né? Ser um jogador de futebol. E isso desde pequeno, herdado de família. Meu pai sempre também foi atleta, jogou futebol e movido por um sonho, por um propósito de poder ser reconhecido. Eu acho que a grande maioria dos jovens, eles têm esse objetivo de serem reconhecidos através do futebol. Em 2009, foi onde eu comecei a ter minha experiência com o Senhor, sabe, Vitor? Eu, como atleta, tendo esse objetivo, querendo dar uma resposta até para as pessoas, eu falo que a trajetória do futebol, eu particularmente, eu trilhei essa trajetória de 99% dos atletas, aonde você enfrenta seus desafios, longe de casa, se alimentando mal, ficando sem receber, enfim.
mas muito grato por toda a trajetória. Mas lá atrás, diante de tudo isso, diante de toda a trajetória, a minha única expectativa era poder mostrar para as pessoas que eu venci, jogando num grande clube, tendo um bom contrato, até que eu conheça Jesus, até que eu tenha uma experiência com o Senhor. Eu costumo dizer que todos nós, Vitor, temos um vazio que só pode ser preenchido por Deus. Ninguém mais. Não é um grande clube, não é um grande contrato, não é um bom salário que vai preencher esse vazio. E eu tinha esse vazio dentro de mim. Eu me lembro que eu era uma pessoa muito resistente, eu tinha as minhas resistências em relação à própria religião. Eu era um católico não praticante, onde eu participava das missas de tempo em tempo, mas eu precisava de algo. Conheci um grande amigo que é meu pai na fé, o Gilmar, que é um grande evangelista. Eu e a minha esposa, na época, namorada, a gente sempre encontrava ele na casa do meu sogro, porque meu cunhado foi o primeiro a ir para a igreja. Teve uma decepção muito grande no seu relacionamento, começou a sair nas noitadas e ele encontra o Gilmar começa a evangelizar ele até que num domingo à noite meu sogro pede uma pizza, a gente senta na mesa, o Gilmar faz um convite para a gente. E aí na próxima semana estava lá o Gilmar novamente fazendo um convite novamente, na outra semana estava, até que eu falei com a Ana Paula, não tem como, achei que ia precisar de aceitar esse convite, senão ele não vai parar de chamar. É aquele famoso, né? Vou aceitar por educação, Isso. Porque, pelo amor de Deus, né? Pra ver se a pessoa acalma. Quase sempre assim. Apesar de dentro a gente ter uma barreira, mas ele era tão bacana que a gente ficava sem graça até de dar uma má resposta, de ser desagradável. Sendo assim, nós aceitamos o convite. E eu nunca vou esquecer, Vitor, a primeira vez que eu fui na igreja, eu senti algo tão tremendo. Eu não lembro qual foi a palavra, mas eu senti a presença do Senhor. Na outra semana, eu e a Ana Paula, nós não fomos ao culto, não lembro por quê. E aquele dia eu fiquei muito mal. Falei, cara, por que eu não fui? Por que a gente não foi? A gente podia ter ido no final do dia. E aí, na próxima semana em diante, nós já não deixamos mais de frequentar a igreja, iniciamos o nosso ministério juntos, aceitamos Jesus juntos, somos à frente ali, recebemos aquela palavra, recebemos aquela oração, nos batizamos juntos, iniciamos o ministério juntos. Nós congregamos na comunidade Cristã Recomeçar já há 16 anos. E eu me lembro que o nosso pastor, o pastor Ronaldo, ele sempre acreditou muito na gente, no nosso chamado. A gente tinha... eu falo que a questão do ministério, do chamado em si, é algo que é muito bacana, que talvez é algo que nem você percebe. Sim. Mas eu lembro que a gente tinha uma paciência muito grande com os adolescentes, a igreja logo no seu início. E aí tinha os adolescentes ali, que eram os filhos dos pastores, dos líderes ali. E a gente tinha paciência de estar com eles. A gente gostava de estar com eles, sendo assim, o pastor virou para a gente e falou assim, olha, eu acho que eu vou iniciar um projeto aqui com os adolescentes, os meninos precisam de ter uma reunião deles e tal. Falou, pastor, legal, bacana. Pois é, e vocês vão liderar. Falei, amém. E aí ele falou, pois é, mas já é na próxima semana já. Nossa. E foi algo muito legal, nós fundamos o departamento de adolescentes, que tem até hoje, inclusive, esse ano faz 15 anos. Hoje os adolescentes daquela época já cresceram, casaram, têm suas famílias, muitos deles. A gente pôde marcar a vida deles. Nesse período aí, você estava jogando ainda? Você estava como atleta? Estava como atleta. Onde que era, assim, mais ou menos, meados de quando? Muito, isso foi em 2010. Eu rodei muito no interior. Você é um operário da bola, né? Operário da bola. Eu gosto de dizer isso, né? Operário da bola. Rodando interior de Minas. Joguei no RT, tive a oportunidade de jogar no Coimbra também, no norte do país. E algo interessante, Vitor, é que o pastor ele nunca permitiu que eu me afastasse das minhas atribuições de líder, mesmo estando distante. Olha que naquela época, a gente está falando de uma época que não tinha tanto WhatsApp, essas ferramentas. Tecnologia, né? Não tinha. Então, era um telefone recente mesmo. Mas ele sempre se preocupou em eu permanecer tendo esse acompanhamento, esse contato com os adolescentes. Isso foi muito bom. Minha esposa, infelizmente, nunca conseguiu me acompanhar. Por várias vezes eu tive que ir, ela permanecer aqui no seu posto de trabalho. Eu cheguei a ficar 5 meses longe da Ana Paula. Eu lembro que eu estava na Bahia, isso foi em 2013 para 2014, estava na Bahia. Da Bahia surgiu uma oportunidade para eu ir para o norte do país, lá para Manacapuru, Amazonas. E a Ana Paula não pôde me acompanhar. Mas a gente sempre ali, tendo contato com os meninos ali, podendo de alguma maneira influenciar a vida deles, né, fazendo aquelas reuniões através do telefone.
E foi assim que nós iniciamos a nossa jornada. E algo que é interessante, Vitor, que nesse processo, embora eu já tivesse convertido, ainda tinha aquele meu desejo de mostrar para as pessoas, né, que eu venci no esporte. E aí você vai trazendo consigo algumas marcas, algumas frustrações, portas fechadas, né? Até que um dia o Senhor começou a me mostrar o verdadeiro propósito dentro do esporte. Sabe? Eu tive a oportunidade de caminhar com o Pablo, né, que é um amigo Sim, nosso, um amigo que a gente estava até conversando. Abraço, Um grande abraço para o Pablo, né, um amigo nosso em comum, que a gente teve a oportunidade de se conhecer melhor através do futebol. E Pablo hoje está lá nos Estados Unidos, Olha né? que legal. Está nos Estados Unidos. Tomara que ele possa estar acompanhando aqui esse podcast. É um grande amigo que eu tenho como referência de uma pessoa que, de fato, venceu, né, as suas lutas, as dificuldades, tomou um posicionamento diante de Deus e Deus ele honra. E aí eu entendi, Vitor, que o futebol era muito mais do que aquilo que eu estava buscando. Eu falo no sentido de conquistas, de reconhecimento, não que isso não seja importante. A gente até acostuma muito, a gente que está no meio da bola, quando se tem uma reunião, quando alguém é chamado, um pastor, um líder, quando ele chega na reunião, ele sempre vai trazer alguma palavra que motive, e que é importante, a gente precisa de realmente ter esperança, expectativa de que as portas vão se abrir, mas a temática é sempre voltada para isso, que você vai vencer o time, é o Davi e Golias, são as portas abertas, vai dar uma resposta para as pessoas. Uma palavra de ânimo, né? De incentivo. É importante demais, mas é importante a gente entender que vai muito além disso. Eu tive experiências, Vitor, né, presenciar situações, milagres mesmo, pessoas se convertendo ao Senhor, curas. Eu lembro que tinha um atleta que era da Bahia. Eu estava lá em Roraima, e esse atleta ele nunca participava das nossas reuniões, a gente sempre fazia a nossa reunião ali toda semana, ele nunca participava. E, assim, cara, era engraçado porque nós reuníamos, assim, na Copa, onde a gente tomava o café, lanchava, se alimentava. Mas aí você já tinha tomado esse puxão de orelha, né? De Deus, assim, já. Que você precisava... precisava de entender o propósito de Porque até então você falou que a fama ainda, né, era um bichinho que sempre ali estava flertando com você, porque, né? Porque você cria essa expectativa, né? Sim. E aí são situações como essa que vão te marcando, você vai vendo, assim, poxa, você pega uma pessoa que você tá no anonimato, você está se alimentando mal, você está longe da sua família, você não tá recebendo direito, assim, essa é uma realidade, né? E aí, de repente, em uma reunião, em um momento daquele, um atleta vira para você, né, pro grupo e fala, cara, eu gostaria que vocês orassem por mim, porque eu tô com uma lesão e essa lesão ela não trata, eu preciso de retomar a minha carreira, eu preciso de buscar uma condição melhor para minha família. A gente ora ali, né, os irmãos reunidos, e aí você vê o Senhor fazendo, o Senhor curando. No dia seguinte eu lembro que ele compartilhou com a gente, falei, cara, eu tô curado, ele chorando, às vezes a gente um pouco incrédulo, né, a gente fica até assim, não, então vamos aguardar o final do treino para ver se ele não vai ter nada. Então situações como essa foi me mostrando, Vitor, que o futebol ele vai muito além de um grande clube, vai muito além de um bom salário, como eu disse. E aí o Senhor começou a me despertar. O Senhor começou a me despertar para o propósito dele dentro do futebol. Que o futebol, assim como você disse, é um pano de fundo para que a glória de Deus se manifeste, para que o reino seja estabelecido. E aí eu comecei a encarar, né, a minha jornada como atleta de uma outra forma, com outro olhar, sabe? Com um senso de propósito mesmo. A minha oração começou a ser, Deus, se for propósito, Senhor, eu ir para algum clube, seja ele qual for, eu estou aqui à sua disposição. Agora, se não for também, que seja um Barcelona, porque eu tinha essa fé. Sabe, Vitor, eu sei que tinham vários outros goleiros muito melhores do que eu, mas a fé que eu tinha era que se for da vontade do Senhor, eu estou trabalhando para isso, estou me dedicando, se for a vontade do Senhor e o Senhor precisar de alguém que esteja disposto a levar a palavra dele, a ser sal, a ser luz, lá em Barcelona, eu estou à disposição. Amém. O Senhor faça, o Senhor abre a porta. Né? Então, eu sempre tive essa fé. Agora, da mesma maneira, se for algo que vai me afastar do propósito, que eu vou me perder, Senhor, não permita que eu vá. Sabe? Vitor, você sabe muito bem disso, você conhece como é a jornada de um operário da bola. Por várias vezes, eu criei uma expectativa de uma porta que iria se abrir e tal, e as coisas não aconteceram. Então, você traz consigo algumas frustrações, ansiedade, as coisas acontecerem. E o Senhor começou a trabalhar isso no meu coração, sabe, Vitor? De entender
que o futebol era apenas uma ferramenta para me conectar com o Del Curuçá, que é um menino lá de Curuçá, lá do Pará, que eu tive a oportunidade de estar com ele no Amapá, em que a gente caminhava junto quase todos os dias ali, indo para uma igrejinha bem distante, tinha que passar por uma mata virgem para chegar na igrejinha, mas tinha a presença do Senhor. E no final, ele chega e me dá o testemunho. A gente tinha disputado uma Copa do Brasil lá, e ele fala comigo assim: Paulo, cara, vai ser a primeira vez que eu vou chegar na minha casa, eu vou olhar para minha esposa com dignidade, para minha filha. Estou feliz que eu voltei para os caminhos do Senhor. A minha mãe está muito feliz. Minha mãe é uma mulher de oração, sempre orou por mim. São essas coisas que te validam. Você fala assim: poxa, Deus, obrigado, Senhor. São situações que a gente vivencia que, de fato, fortalece a nossa fé e a gente começa a entender que esse é o caminho. Né? E o entender, né? Isso é muito maluco, né? Porque, assim, até a gente... Que eu também passei esse processo, assim, até no campo, assim, da comunicação e tal, né? É isso, né? A gente abre os sonhos, né? A gente cria expectativas, mas quando a gente tem que entender o que Deus quer para você, né? O que Deus quer para mim. E aí fica, né? Talvez até uma mensagem aí, né? Para jovens que estão aí, né, Paulo? Que às vezes você quer... Não, você não quer só ter visibilidade. Eu não quero estar só no púlpito, eu não quero estar com o microfone na mão. Às vezes Deus quer você médico, porque o médico ele pode entrar no lugar onde um pastor não pode entrar. Isso. Deus quer você como jogador de futebol, porque o jogador de futebol vai entrar num espaço onde, às vezes, né, a palavra de Deus ela é restrita, ela é bem preconceituosa, né? Porque a gente sabe que tem isso. Então, assim, Deus quer te usar. Deus quer te usar, mas aí a gente tem que entender. A gente tem essa resistência muito, né? É tipo Jonas, né? É meio Jonas, né? Vai lá, prega para Nínive. Pô, logo para aquele povo. Então, peraí, eu vou te mostrar. É meio Jonas, né? Essa síndrome de Jonas, assim. E quando cai a ficha, eu acho que aí começa, né? A gente entender. Peraí, Deus me quer aqui. Amém. E esse é o melhor sentimento, né, Vitor? Você está disposto a viver a vontade de Deus. Não é fácil. Né? Se a gente falar que é fácil, não é. Porque a vontade de Deus, muitas vezes, ela não vai ser a nossa vontade. E aí a gente precisa ter costumo dizer, que é o alinhamento de expectativas. E quando eu alinhei a minha expectativa com a expectativa, né, de Deus, do Senhor, isso foi um divisor de águas na minha carreira, né, na minha caminhada como cristão dentro do futebol. Tanto é que, nesse contexto, eu já ia para os clubes com uma fé de que ali o Senhor ia fazer algo. E de fato, né, eu sei que tinha a necessidade, porque ali era o meu ganha-pão, era a minha profissão, tinha os meus anseios, meus objetivos, mas a minha expectativa era de cumprir a vontade do Senhor. Então eu já ia buscando de Deus: Senhor, me dá estratégia, me dá sabedoria. Nesse mesmo lugar, Vitor, tem um fato que foi muito legal, lá no Amapá, que eu lembro que estava passando uma novela muito famosa na época, não sei se era Avenida Brasil, acho que era Avenida Brasil na época, isso 2013. E lá o treino começava muito tarde, terminava tarde, porque era muito quente. Então começava lá para 3, 4 horas da tarde, a gente treinava, ia até umas 5h30 mais ou menos, quase 6. Escurecia mais tarde na época, e aí a gente chegava, acabava o treino, até que você chegava na concentração. Nós morávamos num sítio na época lá, e aí todo mundo tomava banho, ia pro jantar e tudo mais. Na hora que você assustava, já estava próximo da novela. E aí, o Senhor, eu lembro até hoje, que tinha lá o Neto, que era o preparador físico da época. Ele era um cristão, ele já conduzia uma reunião lá, quase que semanalmente, com a turma. E logo quando eu cheguei, ele desfaleceu na fé e entregou essa reunião na minha mão. Quando eu cheguei, eu falei: pô, cara, que legal, que bênção. Eu sempre gostei, sabe, Vitor? Onde eu ia, eu já buscava uma igreja, me conectava com alguém que partilhava da mesma fé, até para se fortalecer. Né? Eu já era casado, então isso era importante. E aí eu falei: poxa, que legal. Até comentei com a Ana Paula, minha esposa. Falei: poxa, amor, bacana, aqui tem um grupo aqui, né, que a galera se reúne, compartilha a palavra, bênção. Passado um tempinho, ele sai e deixa comigo, né? Eu vi e eu falei assim: então eu só estava esperando alguém chegar para assumir. E eu lembro que o Senhor tinha que dar estratégia, porque não adiantava eu competir com a novela. Então, se a gente chegasse um pouquinho mais cedo, a gente tinha mais tempo de reunião. Mas se a gente já chegar acima do horário, a gente teve vezes a gente chegava a fazer uma reunião só de oração. Eu falei: gente, antes de começar a novela, vamos só orar aqui, gente, para Deus nos abençoar e tal.
E o Senhor começou a fazer, sabe? E a novela, dentro do contexto, né? Tinha um do Tufão, né? Que é o personagem que era jogador. E tudo girava em torno da vida do jogador, né? De futebol, Avenida Brasil. Foi isso mesmo. Então, a sua perspectiva nesse sentido, ela muda completamente, sabe? Você começa aí com um senso de propósito. Eu costumo dizer, Vitor, isso eu sempre falei, até com os jovens, com os adolescentes, nós também caminhamos muito tempo à frente da juventude, dos jovens. Eu falo, olha, a missão nossa, o evangelho tem que ser integral, sabe? Eu falo que o maior desafio, Vitor, não é estar no meio das pessoas que partilham da mesma fé. Aí você pode ter uma divergência ou outra e tal, mas esse meio ele é mais confortável, né? Você já não precisa de convencer o outro, você não vai ter nenhum tipo de desgaste maior, né? Porque você partilha da mesma fé, você tem a mesma visão, você tem a mesma vivência. O maior desafio não é você dentro da igreja, quando o louvor está tocando ali, toca no seu coração, o ambiente já está propício, a palavra está sendo ministrada, você já tem um conhecimento, as pessoas estão ali, em tese, elas concordaram de estar ali, ou seja, elas querem estar ali, então você não tem nenhum tipo de resistência. O grande desafio é quando você sai, né? Quando acaba o culto, abre as portas e aí você vai para fora, que na sua grande maioria... É quando o mestre fala, né? E vou pegar vocês aqui, agora aquela passagem, né? Que ele divide os discípulos e fala, ó, agora vocês vão. Não tem como, agora vocês precisam de fazer a diferença. Vocês vão ser enviados e vocês precisam de ter essa consciência e o senso de propósito mesmo. Então esse é o meu desafio. No futebol não é diferente. Exatamente. Sabe? Eu comecei a entender isso, Vitor. E aí o Senhor começou a me proporcionar experiências assim que me marcaram a minha vida. Tanto que antes de eu parar, né, e aí o Senhor me direcionou para um outro caminho na época, sem imaginar, porque eu confesso que eu tinha, apesar dos pesares, apesar dos desafios, mas eu tinha muito medo. Como que seria a minha reação quando eu parasse, sabe? Você viver longe daquele contexto, da competição, sabe, da novidade, você chegar a conhecer os lugares, conhecer pessoas, criar vínculos em outros lugares, conhecer outras culturas. Então eu tinha uma expectativa um pouco ruim nesse sentido. Como que eu vou conduzir isso, sabe? Minha vida pós-carreira, ficar longe disso. Que é um desafio, sabe? Né? Pro atleta, pro jogador, né? Quando a questão do aposentar, né? Como é que vai ser? Aí sem a presença do seu... Isso você já estava com a presença do seu, imagina sem ela. Cara, e o que a gente vê muito, e a gente sabe que isso é recorrente, vários casos de depressão. A pessoa acostuma com aquilo e de repente ela se vê longe, né, dos holofotes, por menor que seja o clube, você está na cidade, você tem um reconhecimento e tal, então a pessoa gosta daquilo ali, ela começa a não se imaginar longe daquilo, ou que aquilo ali em algum momento vai acabar. Eu vi, te cortando, eu vi uma fala do Djalmin esses dias, ele deu entrevista para alguém, eu vi um corte, ele falando isso, ele falou assim, hoje o jovem, o cara não quer ter o processo, ele quer ser profissional, beleza. Ele profissionaliza, só que a oportunidade para ele é no time de Série D. Ele não quer. O cara não quer. Ele quer ter a vida do jogador, né? A vida do jogador, mas ele tem que entender que a vida do jogador de Série D é a mesma vida do jogador de Barcelona, de Real Madrid, de Internacional. O processo ali do treino, a vida, aquele cotidiano, é o mesmo. Aí a questão salarial, dinheiro, etc., a parte, mas a vida é a mesma. Então, assim, você quer viver o sonho, que eu falo assim, eu tive esse sonho quando criança. Inclusive, o Jean teve até aqui, né? Que você conhece, né? O Jean Carlos. É um grande amigo, nossa. É um amigo nosso em comum também, um irmão na fé que Deus me deu aí. Lá em Patos, e quando eu ouvi o testemunho do Jean, me mexeu muito comigo, porque eu falei assim, cara, que lindo. Ele pelo menos viveu aquilo que ele sonhava. Se é da forma que você almejava, mas pelo menos teve a experiência, né? E hoje os jovens não querem ter esse tempo de processo. Verdade. É o processo que te amadurece, né, Vitor? Quando eu entendi isso, como eu disse, minha vida mudou completamente. Um cenário que, em tese, aos olhos humanos, permanecia o mesmo, com as dificuldades. Por pouco eu tive para ir para uma situação um pouco melhor, que pudesse me dar um conforto melhor dentro de uma carreira. E aí, infelizmente, a situação não avançou. No mais, eu quebrei pedra, sempre com aquela expectativa dali poder surgir uma situação melhor, né? Um campeonato de maior visibilidade, uma Copa do Brasil, mas jogando contra times com condições muito superiores, sabe? Então, assim, a minha vida sempre foi dessa... A minha carreira no futebol, ela foi uma carreira de grandes desafios, que eu agradeço a Deus porque forjou muito o meu caráter. Sim. Dentro disso surgiu Além da Bola.
Porque aí que surge o projeto Né Além da Bola. O Além da Bola. Passando por tudo isso... Completou 10 anos? Eu vi uma postagem sua. 10 anos. Foi 10 anos, 10 né? anos. 2015, gente, o tempo passa. O tempo 10 passa muito anos. rápido. 10 anos. E ele tomou Surgiu Além da Bola. Vamos lá. Como é que surgiu esse projeto? E tomou como que nasceu no seu coração? Foi igual eu, dormi, acordou. Vai, faz. Na verdade, foi uma somatória, ô Vitor, de diversas vivências mesmo, sabe? Um despertamento de entender que o futebol, ele é apenas o pretexto para você se conectar com outras pessoas, para você levar a palavra de Deus, para você ser exemplo, ser referência. A visão, né, do Além da Bola é estabelecer o reino através do esporte, porque através do esporte você consegue estabelecer o reino de Deus. Eu vivenciei isso. Né, por várias vezes. Eu tive como minha família os meus colegas de quarto, né, porque eu estava tão distante de casa que nem se eu quisesse eu conseguiria voltar. E ali a gente se apegava, a gente compartilhava as nossas dores, as nossas lutas, tivemos várias experiências juntos. E também ativar o atleta no seu chamado. Porque você vai entender, ô Vitor, que dentro desse processo, que o atleta, por mais que você tenha ali a sua carreira, tenha a sua habilidade e ela vai te abrir portas, você tem um chamado. E quando o atleta ele entende que tem um chamado na parte de Deus, ele se torna um profissional melhor, ele se torna um marido melhor, ele se torna um pai melhor, mesmo distante. Eu já tive, infelizmente, são uns testemunhos, né, de atletas que estavam com a gente que começavam a reclamar porque a temporada estava acabando, o contrato, na verdade, estávamos fora do campeonato, então voltaria para casa, e ele reclamando porque ele ia voltar para a realidade dele, ou seja, ele acostumou tanto ficar fora das suas responsabilidades de um marido, de pai, que quando ele se deparava com aquela situação novamente, ele achava ruim. Então, quando o atleta ele tem um encontro real com o Senhor, através dessas reuniões, que elas são muito importantes, tem a oportunidade de marcar a vida das pessoas, compartilhando a palavra, apresentar a palavra. Lá no RT mesmo tinha o Rodrigo, que ele tinha vindo do Sul, e ele estava com um jejum de gols, né? E aí a gente teve a oportunidade de compartilhar a palavra, sempre ali, dando uma palavra para ele de esperança, né? E por várias vezes, no intervalo do treino da manhã, do treino da tarde, quando eram 2 períodos, ele batia lá na porta do quarto para a gente estudar a palavra, ou seja, aquilo ali, de certa forma, mexia com a vida dele, estava tocando na vida dele, eu tenho certeza que estava edificando a fé dele. Então, o atleta entendendo isso, ele vira uma potência. Ele começa a ser mais intencional. Sim. E aí nós começamos as nossas reuniões também de forma mais intencional. Falei, não, peraí, se aqui é uma ferramenta, a gente está dentro do esporte para estabelecer o reino de Deus, então é aqui que a gente vai buscar na parte do Senhor, né, reunir o maior número de pessoas possível para a gente poder levar a palavra e apresentar para aqueles que ainda não conhecem. E se eu entendo que eu não sou somente um atleta e que eu tenho um chamado, eu vou ter mais responsabilidade em relação à minha conduta, ao meu dia a dia. Até um caso nesse sentido, e já com Além da Bola já vigente, digamos assim, porque por mais que eu estivesse longe, a minha esposa, né, as pessoas que estavam aqui, eles conduziam os cultos, a gente sempre buscou fazer reuniões pontuais, para além daquelas que acontecem nos clubes. E lá em Roraima, por exemplo, aconteceu um fato desse, a gente ia jogar uma partida de Copa do Brasil contra o Vitória. O Vitória estava com um time muito bom, Marinho. Eu falo que assim, o meu currículo são os gols que eu tomei dos grandes jogadores. E aí eu lembro, ô Vitor, que eu compartilhando ali a palavra com os irmãos e tal, nas nossas reuniões. Aí eu lendo a palavra, não me lembro, foi em Jeremias, não lembro bem a referência, mas eu lembro que aquela palavra mexeu muito comigo. E talvez eu tivesse sido até um pouco tendencioso, eu já trouxe para uma realidade minha, uma expectativa minha, sabe? Eu falei, nossa, eu acho que essa partida aqui vai ser a minha partida, a partida da minha vida, e daqui outras portas vão se abrir. E eu vinha treinando bem, vinha numa sequência boa, falei, poxa, eu acho que eu vou conseguir chegar e apresentar um bom futebol, e quem sabe dali surgir uma outra oportunidade. Eu lembro, Vitor, que naquele dia, cara, o jogo foi uma tragédia, sabe? Uma tragédia, fui mal na partida. Eu lembro que o Fernando Miguel, depois foi pro Vasco, goleiro, estava no Vitória também, não foi bem na partida, a noite não foi para os goleiros, sabe? Não foi a noite dos goleiros. E aí o Senhor falou claramente comigo, voltando no ônibus, né, do estádio para casa, Deus falou claramente comigo, Vitor, falou, tudo bem, até hoje você pregou o evangelho. A partir de agora você vai viver na pele. Sabe, Vitor? Porque, como eu disse,
e acontece muito nas temporadas, né? No início da temporada, você vai fazer uma reunião, todo mundo participa, porque ele tem vários objetivos ali. Tem um cara que quer ser titular, tem um cara que quer jogar numa condição melhor, quer ser artilheiro. Então, o cara está sendo movido por uma expectativa dele, pessoal. Não falo que seja errada, mas é o que move a pessoa. Vai passando a temporada, aquele cara ele vai passar por uma má fase, ele vai lesionar, ele vai ficar fora do time, o treinador talvez não vai dar oportunidade, e aí os cultos, as reuniões, elas vão esvaziando, sabe? E aí é muito fácil a gente falar... Parece uma realidade muito que acontece, né? Assim, nós somos culto da bola, né? Sim, e As bênçãos não vai aparecer, você vai indo embora. E assim, cara, naquele momento o Senhor me chamou para uma responsabilidade, para eu ser muito além do que aquele que, debaixo de uma expectativa de fazer uma boa partida, de ter uma boa temporada, que estava ali pregando quase que diariamente, ser aquele que, diante de uma situação adversa, fosse uma carta viva, sabe? Reagisse de uma maneira completamente diferente e com essa reação impactaria muito mais do que as nossas ações, né? Assim, em situações em tese favoráveis, sabe? Então, além da bola, ele vem muito nesse sentido, sabe? E aí começaram as reuniões, Vitor, as reuniões dos clubes, e aí tiveram reuniões além da bola fora do país, em grandes clubes. Eu acho isso muito bacana. Debaixo dessa visão, a gente sabe que tiveram homens de Deus que marcaram a nossa geração, que foram referência na evangelização através do esporte. Tem o João Leite, tem o próprio Giovanni, que é um amigo, uma referência também. O Roberto Assunção, o sogro dele, que evangelizava lá no Cruzeiro, na Toquinha, quando o Giovanni estava lá. Hoje, um grande homem de Deus, um pastor. A gente vê vários trabalhos nesse sentido. Além da bola, é mais um que vem para, justamente, através do esporte, poder ser uma ferramenta, assim como graças a Deus. Mas entendendo, né? Isso daí, né? Vou pegar o meu cajado, né? Tem que pegar... Botou a mão no arado, né? Eu gosto muito quando aquela passagem, né? Elias, né? Convida Eliseu. Aí, né? Eliseu larga tudo, cara. Ele larga tudo, põe até fogo nas carroças, né? Que pudesse não tem volta. Ele a uma, não tem uma volta. Ali ele entende, não tem volta. Tipo assim, até as carroças foram queimadas, né? Não tem volta. Como é que eu vou voltar, né? E passando esse movimento, você começa também a desenvolver o ministério pastoral, né? Sim. Que é muito abençoado. Amém. Né? E que Deus continue te abençoando. Aí é um novo desafio, né? Claro. Porque, claro, começa como um projeto e Deus, é claro, também ele vai nos preparando, né? Para novos desafios. Como que foi se amadurecer também? Isso. Cara, eu me vejo muito como o Davi, que estava lá no pasto, cuidando das ovelhas do pai, no anonimato, mas ele já tinha um senso de responsabilidade. Davi, eu costumo dizer, Vitor, que Davi ele já tinha traços de rei, sabe? Ele já tinha atitudes de rei. Ele só estava no anonimato. Mas quando ele chega diante de Golias e se apresenta a Saul e ele se coloca como alguém que pudesse enfrentar e vencer aquele gigante, ele não chega de qualquer forma. Talvez aos olhos de Saul ele fala, mas quem que é esse jovem que quer enfrentar um gigante onde a gente tem um exército aqui que é treinado para isso, que é capacitado para isso, que é vocacionado para isso há 40 dias, que não aceita o desafio com medo de ser derrotado. Quem que é esse jovem? E aí Davi ele chega e apresenta o currículo dele. É aquele ditado da bola, né? Tipo, laranja com quem? Isso, Porque Davi, por mais que ele tivesse esquecido, ele estava sendo forjado. Ele estava sendo preparado. Quando ele chega a colocar em risco a sua vida em prol das ovelhas, em que ele enfrenta um urso e leão, é o que ele apresenta lá na frente. Não, peraí, eu tenho capacidade sim de enfrentar esse gigante porque eu já tinha enfrentado um urso e leão. Quando ninguém estava vendo, eu coloquei a minha vida em risco e protegi as minhas ovelhas. E no final do dia, aos olhos do meu pai, nada talvez de novo aconteceu, nenhum risco eu tive, mas eu apresentei as ovelhas do meu pai, sãs e salvas, todos os dias. Ou seja, essa era a minha missão. A minha missão ela estava sendo cumprida diariamente. E eu penso que quando vem a unção na vida de Davi, era apenas... colocando em ordem aquilo que ele já executava, ou seja, só oficializando aquilo que ele já fazia. Verdade. Sabe? A questão pastoral, eu vejo muito dessa maneira, sabe? Eu comecei a exercer o meu ministério pastoral lá atrás, com os adolescentes, quando
eram aquelas ovelhas que me foram colocadas lá no norte do país, né? No norte do país. Como é que chama a cidade que você falou? Maracapuru. Maracapuru. Era lá no Maracapuru. Né? Lá no Amapá, Macapá também, enfim. São situações em que você vivencia, que você te é apresentado ali, né? As ovelhas precisam ser apacentadas, precisam ser amadas, precisam ser acolhidas. Eu sempre fiz isso com muito gosto, assim. Eu sempre vi como uma grande oportunidade de você marcar a vida das pessoas, sabe? Uma coisa que eu sempre falei com os jovens, inclusive, Vitor, é que a única coisa que a gente deixa é o legado, sabe? Hoje eu tenho meu filho, eu tenho minha filhinha Larinha, de 11 meses, e tenho o Gaelzinho com 6 para 7 anos agora. E uma imagem que me marca muito é quando ele, desde pequeno, eu colocava ele aqui nos meus ombros e eu via a capacidade que ele tinha, apoiado aqui em mim, de chegar em lugares mais altos que eu não consigo chegar, sabe? Então, eu sempre prezei muito pelo legado, o poder que a gente tem de deixar um legado na vida das pessoas, de marcar as pessoas e fazer com que elas se tornem pessoas melhores do que a gente. Então, todas as vezes que eu tive a oportunidade de conviver com esses atletas que se tornaram amigos, se tornaram família, eu vi uma oportunidade. Cara, eu preciso marcar a vida desse jovem, eu preciso marcar a vida dessa pessoa com meu testemunho, com minha referência, com as minhas ações, com as minhas reações, sabe? E eu vejo que isso tudo tem a ver com o nosso chamado pastoral. Sim, algo interessante, Vitor, que eu estou até lembrando agora de um fato, né? Eu fui ungido a pastor há 10 anos, esse ano faz 10 anos, né? Glória a Deus. Eu estava num campo de futebol, a visão que eu tive, e aí o Senhor já começou a me chamar para o ministério, no sentido mais, apesar que eu creio que tudo é integral, onde eu estou hoje eu exerço meu ministério, todas as vezes que eu chego no meu trabalho, a minha oração é para que o Senhor possa me usar como instrumento ali, para que eu possa marcar a vida das pessoas, mas nessa época eu estava na transição, onde o Senhor já começou a me revelar que meu tempo no futebol estava se encerrando, e uma visão que eu tive muito clara, e eu relutava contra isso, porque eu achava que o meu chamado, meu ministério pastoral concorreria com as outras atividades, sabe? Sim. Até que um dia eu tive um sonho que eu estava fardado, estava com um uniforme de goleiro, assim, eu estava num campo. E o Senhor, na figura do juiz, o juiz apitando o jogo, ele apita, vira para mim e fala, você é pastor. Aquele dia foi a testificação, e várias pessoas já falam sobre, já tinha iniciado uma caminhada, né? Nesse sentido, ali foi a confirmação. Mesmo eu relutando dentro de mim, ali eu vi claramente que era o próprio Deus que estava me chamando para o ministério, me mostrando que eu não era ali, não mais um atleta, mas sim um pastor, sabe? E aí surgiu o meu ministério dentro do futebol, claro, mas que se estendeu por outras áreas que eu atuei. Paulo, e Deus te abençoou. Eu vou te falar pelo que eu conheço, né, de você. Quem quer ver o Paulo pregando, ver as pregações dele lá na Recomeçar, né? Isso. No YouTube da Recomeçar, que são bênçãos. E ele te atribuiu uma coisa fantástica, que eu acho assim, que às vezes a gente como ser humano, principalmente, né, que a gente tem que ter esse olhar, é que você consegue enxergar as pessoas, cara. Isso daí são para poucos, assim. É o paralítico na porta do Templo Formosa. Né? Isso daí é para poucos, cara, assim. Nossa, né? Aí eu comecei, né, a olhar mais essas pregações. Cara, assim, quando eu fico diante, por isso que eu estava muito agradecido, Deus, por te conhecer, por causa disso, porque... E hoje a gente vive um tempo, né, onde as pessoas são tão insignificantes umas para as outras, e ter pessoas como você, cara, entendendo o pastorado, que enxerga o outro, eu acho que é o que Cristo fala, né? É isso. Amar o próximo como a ti mesmo. É isso. Claro que primeiro você precisa amar você, entender você, os seus processos, e o outro, estender a mão. Isso. Cara, assim, pelo que você está falando, eu acho que ele te atribuiu isso, é para poucos, viu, cara? Amém, e Deus continue abençoando. Por isso que quando eu trouxe a palavra no início, eu falei, ser tu uma bênção. Amém. Ser tu uma bênção. Assim. Mas eu creio muito nisso. E Deus vai te abrindo portas ou colocando desafio, colocando vocês em lugares que você não imaginava. Né? Jamais. Não imaginava, assim. Tava você lá com o pastor Ronaldo também, que é outra bênção, né? Aí você lidera um projeto como esse do Além da Bola, e surge mais desafios, né? Tem um desafio também, né, no caminho do universo da política, né? Que é uma coisa que
A gente vai precisar de um outro podcast para a gente debater aqui, mas é um desafio também. E que se Deus abriu a porta é porque você está lá para ver as pessoas. Cara. Mas tudo se resume a pessoas, né, Vitor? Tudo se resume a pessoas, cara. Lembra que o tempo que a gente esteve nesse último momento, né, da nossa caminhada com jovens, eu lembro que o meu senso de urgência era maior, sabe? Eu costumo dizer o seguinte, Vitor, onde o Senhor abre portas, onde o Senhor me coloca, eu tenho uma visão muito clara de uma ampulheta, quando ela vira, sabe? Ou seja, virou a ampulheta, o tempo começou a correr, ou seja, não no desespero, não numa ansiedade, mas numa urgência. Cara, eu preciso de marcar esse lugar, não posso perder tempo, sabe? Esse período que a gente teve à frente do Sextou, que era um culto que acontecia numa sexta-feira, 10h30 da noite, em que a gente via vários jovens, vários universitários fazendo todo o esforço para estarem presentes ali. A responsabilidade que eu colocava sobre a vida da equipe, da liderança, era, gente, fiquem atentos quem está chegando. Não fiquem muito com os mesmos, mas observa, a pessoa que chegou, é muito fácil você observar alguém que está deslocado, porque não conhece ninguém ainda, que ainda não se conectou, chega nessa pessoa, se conecta com ela. Quem que vocês estão gerando? Sabe, essa era a pergunta que eu fazia muito para eles, porque é algo que eu tinha muito claro. Olha, eu vou passar. E assim como Jesus, quando ele chega nos discípulos, né? E ele fala de uma forma muito clara acerca do tempo dele, que era chegada a hora, ou seja, ele precisava de cumprir o propósito do Pai, que era morrer naquela cruz, ressuscitar o terceiro dia, cumprir as Escrituras para que a gente pudesse, todos nós, né, ter o maior presente, que é a vida eterna. Mas vocês vão permanecer. E se vocês crerem, obras maiores vocês vão fazer, ou seja, Jesus ele não era centralizador, ele não trazia para si, muito pelo contrário, a expectativa de Jesus era tornar os seus discípulos pessoas melhores, sabe? Potencializar, a gente tem esse potencial. Costumo dizer, Vitor, que todos nós exercemos influência na vida das pessoas. Às vezes a gente olha muito o influenciador, aquele que está na rede social, que tem um número de seguidores, mas todos nós influenciamos pessoas que estão próximas a nós, que é o que é mais importante. Não tem coisa melhor. Eu, no domingo agora, acompanhando o campeonato amador que iniciou lá em Lagoa Santa, cidade que eu trabalho hoje, e eu encontrei com um goleiro que eu tive a oportunidade de jogar junto. Oh, que legal. Ele, logo no início da caminhada dele como atleta, profissionalmente, a gente teve a oportunidade de caminhar juntos, ele olhar e me dar um abraço e agradecer pelo tempo que a gente teve junto. E, de alguma maneira, eu pude marcar a vida dele. Isso, para mim, não tem preço que pague, sabe? Então, acho que a chave, né, para nós, como cristãos, é entender que nós temos o potencial de marcar a vida de pessoas. O evangelho se resume a pessoas, né? Então, se a gente tem essa capacidade de amar, olhar para o próximo, de buscar, de alguma maneira, marcar, influenciar a vida de pessoas, a gente está influenciando uma geração, porque essa pessoa a gente não sabe, essa pessoa amanhã vai ser uma grande potência, e você fez parte disso. E não entendendo que é só no campo visão humanístico da coisa, né? Não é só isso, né? É muito além, assim, porque, afinal de contas, ele deixou o trono, né? Ele é o único Deus que deixou a glória para se tornar igual a própria criação, né? Sim. Ele veio aqui para quê? Para salvar eu, você, né? Todos os demais, né? Ele colocou a vida dele em prol do ser humano, da sua criação, né? Então, se não for isso o cerne central do evangelho, peraí, fecha tudo e vamos embora. E tem gente que parece que não compreende isso, assim, o que vale é o que eu penso, o que eu tenho, o que eu sou, e o próximo às vezes está do seu lado precisando mais do que o que você tem, mais do que você é, e você pode estender a mão e não estende. Verdade. Né? Isso é um canal, né? Ó, Vitor, eu gosto muito de Daniel, cara. Assim, o que me chama muita atenção é o poder de influência que Daniel teve sobre a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Acho que todas as pessoas, talvez a maioria das pessoas, conhecem essa história, né? Sobre a vida do Daniel, especificamente esse momento em que ele estava ali na Babilônia, onde que ele, mas vários jovens bonitos, jovens de boa cultura, de famílias estruturadas, de boas condições, que foram levados para serem, né, doutrinados, né?
E aí a palavra fala que Daniel, esse jovem, ele em meio à multidão, ele decide firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Ou seja, ele toma uma decisão, firmemente, não se contamina. Deus, ele honra essa decisão de Daniel. A gente precisa de entender que Deus, ele honra as nossas decisões. E ele influencia 3 jovens que talvez se dependesse deles, talvez eles não tomariam essa decisão. O que eles precisavam era de ter alguém como referência. E esses mesmos 3 jovens, Vitor, lá na frente, eles decidem firmemente também não se prostrar à estátua que se levantou de Nabucodonosor, depois daquele decreto que teve, que todos deveriam se prostrar, independente dos riscos que eles corriam, porque eles deixaram muito claro, independente de qualquer coisa que viesse a acontecer, eles não se prostrariam diante de outro Deus, custasse o que custasse, custasse o que custar. Se é assim que fala. Mas eles foram influenciados lá atrás por um jovem. Quem sabe se de fato eles seriam esses jovens determinados se lá atrás não tivesse um Daniel para influenciar, sabe? Então, às vezes a gente pensa que não, mas uma decisão simples que seja pode influenciar a vida de muitas pessoas que amanhã vão, como eu disse, vão percorrer aí as nações pregando o evangelho, fazendo a diferença. Eu acho que essa é a nossa missão, sabe, Vitor? Marcar a vida das pessoas com certeza, com a nossa conduta, com as nossas decisões. Você falando de se marcar assim, recentemente eu tive até um prazer e um desprazer, né? Que nós perdemos uma irmã na fé, uma senhorinha do Coque, essas irmãs do Coque, né? Uma benção na vida da gente. E ali no cemitério, rapaz, eu vi uma cena assim que poucas pessoas viram, tava eu e minha mãe, até comentei com minha mãe, na hora, né, do sepultamento ali, da descida do caixão, da despedida, o velório dela, ali tava cheio de gente no da irmã, né? Irmã Aparecida, uma mulher de intimidade com Deus, que assim, a gente, né, até se espelhava muito nela, assim, e tava cheio dela, e lá no canto eu vi, se estavam fazendo outro sepultamento, tinha 2 pessoas, cara. Aí eu tava pensando nisso, assim, qual que é o legado, assim, né? Olha, que legado você vai deixar, porque, né, você passa daqui, beleza, mas você vai marcar o que na vida das pessoas, assim? Não estou julgando, não sei quem era, o que aconteceu, mas pelo número de pessoas no seu velório, diz muito. Né? Diz muito o que você fez nessa jornada. Você deixou na vida das pessoas. Meu pai me falava muito isso. Falava muito assim, o número de pessoas no seu velório, você vai saber se você marcou, nem que seja para xingar, para te xingar, mas não prestava, né? Mas tem que ter gente. Você tem que marcar a vida das pessoas. Tô brincando, gente, não vai marcar negativamente a vida das pessoas, não. Mas, nossa, aquilo mexeu comigo, cara. Eu fiquei assim, eu lembrei de papai. Papai falava isso, assim, rapaz, e nós como cristãos, né? Como vamos marcar a vida do próximo, assim? E nós, como a profissão que Deus nos deu, seja jornalista, jogador de futebol, né, um representante, né, na política, seja um médico, seja um advogado, seja uma faxineira, seja um mecânico, como você vai marcar a vida do outro, assim, né? Porque você pode marcar de várias formas. Quantas pessoas vão estar no seu velório, assim? Verdade. Haja visto que o próprio Cristo, né? Seus discípulos, na hora da crucificação, correram todos. Não que eles largaram ele nesse sentido, mas quem estava ali? Só as mulheres e João. Verdade. Né? Assim, isso foi uma coisa interessante, Vitor, sobre as funções que nós temos, né? As nossas profissões. Todos nós, através daquilo que o Senhor colocou nas nossas vidas, as áreas de atuação, nós temos um potencial para marcar a vida de pessoas que a gente jamais imaginou. Talvez você atinja um público no seu dia a dia, que é onde você, de fato, tem a oportunidade de marcar a vida das pessoas, de falar o coração das pessoas. Hoje eu passo muito mais tempo fora de casa do que dentro de casa, no meu trabalho, do que propriamente dentro da minha casa, sabe? Então, ali é uma grande oportunidade para eu poder, de alguma forma, marcar a vida dessas pessoas, mostrar quem o Senhor é, apresentar o evangelho para essas pessoas. Eu costumo dizer que a gente não pode fazer isso, nem é a nossa função transformar o nosso ambiente de trabalho em uma igreja. Mas a gente pode ser uma igreja no nosso ambiente de trabalho. Exatamente. Essa pessoa, talvez, esse seu colega de trabalho que não conhece o Senhor, que ainda tem trilhado um caminho totalmente diferente, ele pode ter um contato com a igreja através da sua vida. Sabe? Falei, cara, eu quero ser como o Vitor. E como, né? É aí que tá, né? E como, né? Às vezes porque a pessoa acha que você falou perfeito, isso daí também aprendi.
que a pessoa tá... Tipo assim, eu sou contratado, eu trabalho no lugar, a pessoa tá pagando para eu produzir aquilo ali. Ela não tá pagando para eu ficar... Não que eu não possa falar da palavra de Deus, não, eu tenho que produzir, cara. Mas como é que eu posso pregar? Às vezes até no silêncio, é o meu comportamento. Sim. É eu sendo ético, é eu sendo honesto. É isso. É eu não querendo mossegar no serviço, entendeu? Se tiver uma coisa que passou, eu ser honesto, não, que passou, tá faltando. Né? E aí a pessoa vai vendo e se você tá passando uma prova, né, como que é o jargão aí do evangélico, se você tá passando uma prova e sorrindo, aí que a pessoa fala, como é que pode, cara? Isso aí. O cara tá no olho do furacão, mas tá passando dando glória a Deus, né? Já diria isso. a canção, né? O Lázaro, irmão Lázaro. E aí que você prega, assim, mas talvez o seu comportamento, o seu jeito. Agora a pessoa, você falou, né, do menino lá, né, no início da nossa conversa, ele era o sol da terra, né, que te apresentou o Senhor, né, Sim. lá na hora da pizza, ele era o sol da ele era tão bacana, foi o que você falou. Sim. Como é que chama o nome do irmão? Gilmar. O Gilmar era Grande tão bacana, Gil. então assim, ele era o sol da terra, né, ele não salgou. Porque E ele não soube ignorou, temperar. Sim, Né? e ele não ignorou a responsabilidade que ele tinha sobre a vida de pessoas, é o que a gente está falando. Sim. Quando a gente pensa no Além da Bola como um movimento ali, ou um grupo, né, que visa ativar o atleta no seu chamado, é ativar o profissional no seu chamado, seja ele qual for. Seja o mecânico, sendo um bom mecânico, como você disse, sendo um ator político, sendo o melhor possível, enfim, usando tudo como ferramenta, sendo intencional, que eu acho que a gente precisa ser intencional. A gente estava falando agora do alcance que hoje tem o podcast, olha uma estrutura, olha aonde nós estamos aqui, podendo compartilhar o que Deus tem feito, levando esse programa para lugares que talvez a gente não conseguiria alcançar. Eu falo, Vitor, que os tempos são outros, né? Hoje a gente consegue transmitir o que a gente pensa, uma mensagem para 400, 500 pessoas, 1.000 pessoas, 10.000 pessoas. Às vezes a gente acaba normalizando isso, mas o que é isso há alguns anos atrás? Né? Você reunir 5, 10, 20, 30, 100 pessoas não é algo fácil, de forma física, mas através dessas ferramentas a gente, sendo intencional, entendendo a nossa responsabilidade, dando bom testemunho, sabe? Porque, infelizmente, Vitor, isso aí não é uma realidade em muitos casos, onde a gente vê homens e mulheres que professam uma fé, a nossa fé, mas que, infelizmente, o testemunho não condiz e que, ao invés de você aproximar as pessoas, você afasta ainda mais. Né? Então, a maioria das vezes. Né? Se torna aquele testemunho, né, que a pessoa fala, mas é assim, se é assim eu não quero. Eu não quero. Né? Ou você falando testemunho, outro dia também eu vi testemunho do Michael, né, que está no Flamengo. Teve uma situação, né, dentro dessa questão dos atletas também, né, que se incomodam porque eu era titular, agora eu não sou mais. O Michael deu uma entrevista fantástica outro dia. Ele falou assim, não, eu entendo que eu estou aqui para colaborar. Sou um colaborador, eu faço parte da equipe. Eu não preciso só de estar como titular, eu quero estar como titular. Mas eu não estando, eu sou parte da equipe, eu estou aqui para ajudar. Se precisar de mim, aqui estou, né? Eu achei essa fala dele, assim, forte, cara. Você quer mais do que isso, assim. E aí pronto, você vai falar o quê? O cara tá ali para servir. É isso. E tá servindo, né? Ele não vai ser omisso, né, Vitor? Ele não vai deixar de treinar, não vai deixar de se dedicar, deixar de querer, não vai né, ser determinada com as coisas, né? Assim, e isso que move a gente, né? E movendo você, né? A gente tá quase encerrando, que pena. Mas vamos ter outra oportunidade, se Deus quiser se permitir. Sempre aí você também entrou nessa seara aí, né? Hoje você tá nessa seara, hoje você está como secretário de esportes de Lagoa Santa, né? Entrou nessa seara aí da política, que é uma outra área que trata pessoas. É verdade. Né? Como que tem sido também esse desafio, né? Tem sido fantástico. Entra na mesma linha que a gente estava conversando, o meu desejo hoje de servir, o meu propósito de marcar a vida de pessoas é o mesmo quando eu jogava. Sabe, só mudaram as ferramentas, eu costumo dizer, sabe, Vitor? Mas o que me motiva é o mesmo sentimento de poder, através disso, marcar a vida de pessoas. Através do esporte, que é uma área que eu sempre atuei, tanto na minha área de formação como atleta, hoje poder proporcionar para as pessoas uma transformação através
da prática esportiva, sabendo da importância que isso tem na vida das pessoas, sabe, Vitor? Isso aí para mim é algo sensacional. Todas as vezes que eu chego, que eu saio daqui, que eu costumo dizer que eu moro em Lagoa Santa e durmo em Contagem, né? Porque eu vou e volto todos os dias. Mas eu também falo que iniciei logo no início da gestão do nosso prefeito Breno Salomão, um cara fantástico, visionário, homem de Deus, sobrenome desse também, glória a Deus. Verdade. Dai-me sabedoria, já diria Salomão, né? E é verdade, e algo que ele fala muito sobre, né? Ele fala assim, gente, às vezes as pessoas veem a cidade de Lagoa Santa, acham que é uma cidade rica, mas é uma cidade bem administrada. E eu vejo que o próprio Deus tem dado essa sabedoria, né, para ele, me deu a oportunidade, juntamente com a Raquel, que é a sua esposa, e que hoje ela é secretária de Bem-Estar Social. Bem-Estar Social, ele pega tanto o esporte quanto a assistência social. E aí a gente poder trabalhar nesse sentido, ô Vitor, isso é satisfatório. Eu falo muito com as pessoas. O ânimo que eu tinha logo no início do ano, que era algo novo, uma novidade, hoje é muito maior. 8 meses depois, talvez um cansaço acumulado, que é natural, mas nada que um bom final de semana, na casa dos nossos pais ali, com os nossos filhos, com a nossa família, não nos renove. Eu costumo dizer que hoje, 8 meses depois, eu me sinto ainda mais encorajado, sabe? Com mais força, com mais vontade de fazer pelas pessoas e ter esse retorno. Sabe, Vitor? Eu vejo que a política é essa ferramenta de transformação social também, certeza. Sabe? E o que me moveu na época, lá atrás, a me posicionar, a entrar em um meio que muitas vezes, e infelizmente, é tomado pelas trevas, né? Pelos maus. Eu vejo que talvez até uma falta de posicionamento daqueles que de fato entendem o propósito, sabe, Vitor? Foi isso, foi o mesmo sentimento. Aqui eu acho que é uma oportunidade que eu tenho de marcar de uma forma ainda mais ampliada a vida de pessoas, sabe? Eu estou muito feliz de poder, através disso, estar servindo dentro do esporte. Lá atrás, em 2016, foi minha transição de atleta, né, para servidor da gestão pública, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em Contagem. Eu lembro quando eu recebi o convite, Vitor, na hora eu fiquei um pouco ressabiado, falei, puxa vida, onde eu estou entrando? Não é algo que eu planejava, eu nunca tive nenhum tipo de obstinação nesse sentido, nunca tive desejo, mas eu tive o convite. E eu lembro que quando eu recebi o convite, eu falei, cara, eu não estou pagando de espiritual não, sabe, Vitor? Mas na época eu sabia que era uma decisão que eu ia tomar, seria uma decisão drástica, que mudaria completamente o curso da minha vida. E aí eu fui orar, recebi o convite, eu falei, amém, obrigado, agradeço, mas eu preciso de orar e ter uma palavra da parte de Deus. E na mesma madrugada, Deus aí foi muito pronto em nos dar uma direção, juntamente com a minha esposa, Ana Paula, e o Senhor nos direcionou que era para ir, sabe? E a partir dali, Vitor, eu vi o Senhor movendo também, sabe? Abrindo portas e me encorajando a cada dia mais, sabe? Antes eram os atletas que a gente se reunia ali, quase que diariamente, né, na nossa rotina ali. Hoje são as pessoas que a gente tem a oportunidade de servir. E isso eu falo, Paulo, que eu acho que com você aqui a gente fica umas 10 horas conversando. Que é isso, meu amigo. Pelo seguinte, porque eu falo lá em casa, assim, 3 coisas que eu gosto muito de debater. Sim. Política, futebol e religião. Maravilha, então... Nossa. E é justamente o ditado aí fora, aí fala, não se discute política, futebol e religião. Não, discutir uma coisa, gente, debater uma coisa, eu tenho respeito, vamos debater, eu não posso brigar, sair nos tapas e tal. Então eu acho que, nossa, uma garrafa de café para nós ia ser pouco, mas vamos ter oportunidade, se Deus quiser. Chegando ao final, eu quero agradecer demais novamente, né, você pela sua disponibilidade, né? Agradeço muito, né? Eu sei que você está cansado, né? Veio de uma jornada aí puxada, e se dispôs a estar aqui com a gente, né? Por honra e glória do Senhor Jesus. É isso, uma honra. Muito obrigado. E eu queria, né, que você deixasse uma mensagem aí nos acréscimos aí, né? De tudo que nós falamos aqui, né? Se quiser falar uma mensagem bíblica, alguma coisa, fica à vontade nos acréscimos nossos aí. Amém. Vitor, eu quero primeiramente te agradecer pela oportunidade e te encorajar a prosseguir, entendendo essa missão que você carrega de, através de um tema que a gente gosta muito e que tem uma adesão muito grande para das pessoas, que é o futebol, que é falar das coisas do meio, de pessoas que vivenciam essa realidade, estabelecer o reino de Deus. Que o Senhor possa te fortalecer, aos que nos ouvem, nos assistem. A palavra que eu tenho para cada um
assim como Daniel, decida firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Isso é algo que serve tanto para a vida de Daniel quanto para a minha vida, a vida do Vitor, daqueles que nos ouvem, daqueles que nos assistem. Decida. Deus, ele honra decisões. Às vezes infelizmente, a gente acha que nós vamos ser penalizados por tomar uma decisão diante de Deus, que nós vamos perder por renunciar a algo por amor a Deus. Não. O Senhor, ele nos abençoa, e portas se abrem e se submeta aos processos. Daniel, assim como José, como vários outros homens e mulheres na palavra de Deus que perseveraram, que decidiram, tomaram uma decisão diante de Deus, foram honrados, foram abençoados pelo Senhor. Eu tenho certeza que na nossa vida não vai ser diferente. Amém, amém, meu querido. E agora a gente chegou que eu não posso... Ou antes, você coloca na aberta aí, porque eu esqueci de apresentar meu convidado especial, de honra, que ele me cobrou, né? Gente, quem não viu aí, a cadeira não tá vazia não, porque aqui o convidado de honra, viu, Paulo? É o Espírito Santo, Ele sempre tá aqui com a gente, participando. Então, é por isso que a cadeira tá aqui, Às vezes o pessoal viu, não faltou ninguém não, ele tá presente aqui. Amém. Esteve aqui conosco, conduzindo aqui todo o trabalho. E a gente chegou àquela hora, que é a substituição, que a gente faz sempre, legal. E aqui, eu acho que aqui está o livro, que você vai fazer a substituição. Nós temos 2 livros aqui. Como é que funciona, Paulo? Todo convidado traz um livro e a gente vai fazendo a substituição desses livros, Legal. E são livros temáticos de futebol e, no caso, mais uma leitura mais cristã, de fé. E nós temos aqui um estudo bíblico esportivo, que é para treinadores, que é na verdade, é um devocional para treinadores, que foi trazido aí pelo Milton, da FCA. Nós temos também aqui o Burro Consorte do Levi Coupe, que é uma delícia de livro, que de burro não tem nada, eu costumo falar. Depois que eu li o livro, eu falei assim, realmente a gente não pode julgar o livro pela capa, principalmente a dele, que ele já começa falando sobre educação. Eu falei, pronto, já me ganhou. Legal. Então nós temos esses 2 livros que estão titulares. Claro, pedir você para trazer um livro, para você, entre os 2, você... fazer essa substituição. E qual o livro que você trouxe? Por que ele vai entrar em jogo? Que legal. Eu trouxe o Saia de Cima do Muro. Pode mostrar para cá? Do meu pastor, Ronaldo Santos, que é uma referência para mim. E é um livro que é bem pontual, porque ele fala justamente sobre decisões. Às vezes a gente se encontra na nossa vida em cima do muro. E em cima do muro, infelizmente, as coisas não acontecem. O Senhor, ele nos coloca em situações que a gente precisa sair de cima do muro, tomar uma posição. E até baseado no que eu estava falando antes, são esses posicionamentos que fazem com que a gente chegue em lugares que ele tem para nós. Então é um livro que eu deixo para leitura, é um livro muito encorajador, eu tenho certeza que vai fortalecer a fé de muita gente que, infelizmente, pelo medo talvez, pelo receio, ainda estão em cima do muro e que precisam de se posicionar e sair de cima do muro. Então é isso daí. Então vamos fazer, eu ainda vou criar uma vinheta aí, Anderson. Depois você me ajuda a criar uma vinheta aí dessa substituição, eu acho que vale. Você vai trocar, vai substituir por qual dos 2? Fique à vontade. Olha, os 2 livros são muito bons, são temáticas muito interessantes. Eu acho que vou trocar pelo o do Levi, que é um cara que eu admiro, faz parte da minha substituição sendo da minha feita história aqui. Como torcedor, mas também eu gosto muito de livros assim que você conta o que acontece por trás dos bastidores, porque às vezes as pessoas, Vitor, acaba julgando o livro pela capa e não entende todo o contexto, tudo que está por trás, aquilo que está sendo construído. Eu gosto muito, é um cara que eu admiro e eu tenho certeza que você. E o Levi, com esse livro aí, depois eu estava pesquisando, uma coisa que ele começa a fazer, que os portugueses fazem muito, os técnicos terem livros táticos contando suas histórias. A gente precisa modificar isso. Um outro momento aqui, Paulo, que eu gosto de falar, que é a seleção do Senhor, Essa camisa aqui, nós vamos... Todo convidado aqui vai deixar o seu autógrafo na camisa. Ai, que honra, hein? Que é uma coisa muito natural, no meio do futebol, Você deixar o autógrafo. Em algum lugar. Se quiser trazer, fica à vontade. Deixa eu tirar a Bíblia aqui. É isso aí, gravado não tem jeito. E futuramente... Tô pensando aí dessa camisa, sim, fazer, também, o que Deus tem chamado aí da gente, com ela, a gente de alguma forma ajudar, alguém, colocando leilão, fazendo um sorteio,
passando para algum projeto, né, que possa contribuir com o projeto. Então, assim, mais um, né, na seleção do Senhor. Essa camisa vai funcionar dessa forma. Eu não poderia deixar de agradecer também ao pastor Ari, né, que é o pastor lá onde eu congrego da Igreja Graciosa Paz, e toda a comunidade que sempre está dando uma força, está orando por mim sempre. Muito obrigado a todos, né? E claro, né, um outro parceiro nosso que é a Aspro Alto, né, uma seguradora de veículos, está sempre disposta ali para te atender naquele momento pior que você está passando com o seu carro. Às vezes uma colisão, o carro foi danificado, você pode procurar a Aspro Alto, procura lá o João Henrique, procura no Instagram aí a Aspro Alto, que ela está prestes a atender, né, com satisfação e vai abençoar a sua vida. Nesse momento a gente ficou com a cabeça quente, se deu uma colisão, seu carro foi roubado. Não, tem alguém ali do lado ali para te assessorar, para você, né, passar aquele momento de turbulência tranquilo, que vai te dar toda assistência ali que você precisar. Então, Aspro Alto, você vai procurar no Instagram aí, procurar também o João Henrique, procura lá e fala que você viu lá no Graças a Deus Futebol Clube. Tá joia? Paulo, é isso. Gabi, mais alguma coisa, Gabi? Acho que é isso, né? Agradecendo mais uma vez e lembrando que Paulo, né, de construtor de tendas ao maior evangelista, né, talvez, que escreveu metade do Novo Testamento, assim, eu acho que é só a vida, cara, assim, né? Amém. Você começa lá e vem pra cá. Amém. Que o Senhor Jesus Obrigado, te abençoe, muito obrigado. Amém. Beleza? Querido. Obrigado. Obrigadão, cara. Foi, Anderson.